Conhece alguém que tem dor no ombro? Conhece alguém que sofre quando deita de noite e fala: ai, meu ombro, não consigo levantar o braço? Então, hoje nós vamos conversar com o doutor ortopedista André Luiz Pinto, que vai contar tudo para a gente sobre isso. Então, fique ligado após a vinheta. Olá, que bom que você está aqui mais uma vez num bate-papo com Patrícia Cardoso sobre saúde. Fala, doutora! Eu quero agora trazer você que tem dor no ombro para ficar ligadinho até o final, porque nós vamos receber um super especialista, o ortopedista doutor André Luiz Pinto. E ele vai vir, ele é uma referência em ombro e vai trazer informações importantes para você. Eu quero que você fique comigo, mas antes você vai curtir esse vídeo, vai compartilhar para os seus amigos que têm dor no ombro e vai colocar aqui nos comentários as dúvidas que você tiver. Quem sabe a gente não chama ele de novo para satisfazer as suas dúvidas. Mas fique comigo até o final, porque vai ter dica. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Estou super feliz, de verdade, porque você é uma autoridade para mim. Eu te conheço há muito tempo, te indico para os meus pacientes. Eu sei o amor que você tem pelo tratamento do ombro e eu acho que isso, quem conversa com você vê o quanto você gosta do que você faz. Então, muito obrigado por estar sentadinho comigo aqui nesse lugar. E eu queria te convidar para dar um alô para a nossa audiência, falar um oi e te apresentar, porque nem todo mundo te conhece como eu te conheço. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui com você. A gente se conhece há bastante tempo realmente, né? Eu sou o Dr. André Luiz Pinto, eu sou médico ortopedista, formado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e fiz especialização em ortopedia na USP em Ribeirão Preto e depois fiz subespecialização em cirurgia do ombro na Santa Casa de Belo Horizonte. Já atuo aqui na cidade há 23 anos, né, exatamente nessa parte do sistema locomotor. Para mim é um enorme prazer estar aqui e poder divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Ah, que ótimo. Então, que sintomas com o que você mais se depara no seu dia a dia, quando a gente fala de dor no ombro? O que você mais vê no seu consultório? Bom, no nosso dia a dia, com certeza, a dor no ombro, de maneira geral, é uma queixa ortopédica muito frequente, né? Talvez seja a segunda queixa mais frequente nos consultórios de ortopedia. A primeira, com certeza, é a dor lombar. Né? A dor lombar ganha, né? A dor no ombro já viria logo a seguir. Normalmente, nós atendemos muitos pacientes com a chamada síndrome do impacto ou síndrome do manguito rotador. Ela se traduz na forma de uma bursite, a famosa bursite no ombro, né? O ombro é uma articulação que produz uma série de movimentos muito importantes no nosso dia a dia. A gente utiliza esses movimentos no nosso trabalho, no nosso lazer, né, e para as atividades diárias. E com o passar do tempo, os músculos e tendões internos do ombro sofrem um certo desgaste e degeneração. E com frequência, esses pacientes apresentam dor, né? Dor para levantar o braço, para poder pentear o cabelo, tomar um banho, trocar uma roupa. Né? Aquela famosa dor noturna também, não é? A dor piora. Eu escuto tanto isso. Frequentemente a dor piora muito à noite, né? Eu explico para os pacientes porque, geralmente durante o dia, quando a gente está sentado em pé, a posição da articulação ela não permite uma compressão muito grande dos tendões. Tá, porque ela está solta, né? Exatamente, está solta sob a ação da força da gravidade. Porém, quando a gente deita, né, e perde-se essa ação da gravidade puxando o braço para baixo, aí ocorre a compressão do tendão, né, dos tendões do ombro. E aí o paciente se queixa de dor, não consegue dormir, né, perde muita qualidade de vida. É muito comum essa queixa, né? Bastante frequente. Quando a gente está falando de dor no ombro, a gente está falando de um monte de doenças que o ombro pode ter, né? Sim. Por isso é que tem um especialista para poder determinar direito o que esse ombro tem, né? Na verdade, em diversas fases da vida, a gente pode apresentar dores no ombro. Geralmente nos indivíduos mais jovens, né, na faixa de 15, 20, 25 anos,
essa dor está mais ligada a atividades atléticas ou então a um traumatismo, um acidente, Tem por muita exemplo. gente caindo agora por causa de bike, né? Sim, é bastante frequente. Acho que todo mundo resolveu andar de bike. É. Em vez de quando eu recebo um WhatsApp, ai, caí da minha bicicleta. Porque aí a pessoa vai com o ombro. É extremamente frequente, porque assim, nas quedas, né, e a bicicleta está incluída aí, nas quedas frequentemente o trauma, né, ele é transmitido diretamente para a articulação do ombro. Então fraturas na cintura escapular, por exemplo, fratura da clavícula, extremamente comum, luxações acromioclaviculares, fraturas do úmero proximal, são muito frequentes. Aí tem que operar. A maioria das vezes. Em alguns casos dá para se tratar não cirurgicamente, porém em outros casos, né, caso ocorra um desvio, um deslocamento muito grande dos fragmentos ósseos, é necessário o tratamento cirúrgico, sim. Nossa, eu estava pensando aqui agora, o tratamento cirúrgico está evoluindo muito, cada dia mais, né? Hoje em dia já não tem mais aquelas cicatrizes enormes, né? Hoje, Sim. cirurgias são... Hoje existem vários procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos por técnicas chamadas minimamente invasivas, né? Por exemplo, reparo de lesões de tendões, nós conseguimos fazer completamente por técnicas de vídeo. São 3 ou 4 orifícios pequenos, o paciente interna de manhã e vai embora à noite para casa, e a gente consegue fazer o reparo de tendões, por exemplo, é muito frequente. Né? Isso é muito frequente. A cirurgia minimamente invasiva, ela evoluiu muito em várias áreas da medicina, e a ortopedia com certeza acompanhou isso aí também. Conta pra gente aqui, a pessoa que está lá no outro lado agora da telinha, quando que ele tem que procurar um médico? Qualquer dorzinha? Uma dorzinha natural? Quando é que ele tem que procurar um médico para ver se aquilo é um problema? Olha, tem muitas pessoas que me perguntam assim, eu tenho dor depois do exercício. Olha, um pouco de dor após o exercício físico, após uma musculação, por exemplo, né, e as pessoas fazem crossfit, por exemplo, né, é absolutamente normal. Tá? Porém, quando aquela dor persiste, né, a persistência da dor por alguns dias, algumas semanas, ou a recorrência dessa dor, né, já chama atenção. Então, realmente, quando ocorre uma dor persistente, é necessário procurar o médico. E aí, quando ele vai procurar esse apoio, ele vai fazer exames, tem também exames clínicos, né? E a partir daí, como é que é o itinerário? Ele vai... Tem fisioterapia, não tem? Tem psicólogo, tem nutricionista? Porque eu estava conversando isso nos programas passados, né? Que hoje a saúde ela é bem complexa, né? Ela não é mais assim, só isso. Ela tem um trabalho em volta, né? Como é que você trabalha com isso? Porque eu sei que o trabalho no centro do ombro, ele é multidisciplinar, né? Ele é visando a saúde do ombro, mas ele é multidisciplinar. Esse multidisciplinar inclui o quê? Bom, há 9 anos nós trabalhamos numa clínica, a clínica se chama o Centro do Ombro, né? E existe um trabalho exatamente multidisciplinar. Porque para a gente chegar num tratamento do paciente, eu acredito num pilar, né, com um tripé. Né? Ele é formado pelo diagnóstico correto, que é feito pelo médico, pelo fisioterapeuta, né? A instituição do tratamento correto, né? A terapêutica correta, adequada, ou seja, cirúrgica ou fisioterápica, né? Mas depende também da cooperação do paciente. Né? A colaboração do paciente. Nossa, isso é fundamental. Né? Fundamental. Então, se um desses pilares não se apresentar de maneira adequada, com certeza o tratamento ele vai falhar, não vai apresentar um resultado adequado. Né? E realmente o tratamento da saúde ele é multidisciplinar. Se a pessoa tem dor no ombro, ela vai no médico ortopedista, no médico especialista. E a primeira coisa é o exame clínico correto. Colher uma história do paciente é extremamente importante. O exame físico correto do paciente é extremamente importante. Nisso, você já chega num diagnóstico, pelo menos da parte médica, ortopédica, com a precisão de mais ou menos em torno de 80. Ou seja, a clínica é soberana, né? A clínica, exatamente. Eu Adorava quando o Ricardo Bastos falava isso, a clínica é soberana. Sim, sim. A clínica continua sendo soberana, apesar de nós termos exames de imagem maravilhosos, como a ressonância, que dá uma precisão anatômica muito grande, né? O exame ele não dá o diagnóstico final. O diagnóstico final é feito pelo médico ou pelo fisioterapeuta também, conjugando esses dados. Exame clínico, né, a história do paciente e o exame complementar. Ou seja, tem que botar a mão, tem que fazer...
Tem que colocar a mão no paciente, tem que examinar né? realmente. Isso é Eu extremamente acho que a importante. gente está partindo agora para uma redefinição do que é mais a área de saúde, né? A área de saúde ela tem que voltar a se humanizar. Sim. A gente está vendo, pela correria da quantidade de pacientes que precisam ser atendidos, né, pelo sucateamento da máquina, às vezes isso se perdeu, mas agora isso está voltando. Né? Eu estou adorando esse movimento onde é centrado no paciente, né? Onde o paciente ele é o primeiro lugar. E eu acho isso muito legal. E aí, dentro disso, você vai fazendo um plano de terapêutico Plano com de ele. tratamento, é. É importante você escutar o paciente para ver qual é o anseio dele. Porque às vezes ele está ali com uma dor no ombro, mas a fonte da consulta dele não é exatamente aquela dor no ombro. Ele pode apresentar algum outro anseio do seu dia a dia, né, que às vezes ele precisa conversar com o médico, por exemplo. Né? Então, muitas vezes o problema dele não é só ortopédico. Não é só locomotor, ele tem um outro problema. Ele tem um estresse agudo, tem um estresse, está passando por algum problema no trabalho, na família, ou nos relacionamentos pessoais. Isso tem que ser avaliado também. Você sabe que eu gosto muito, não sei se todo mundo lá da audiência sabe, mas eu sou acupunturista e coach, né? E dentro disso a gente estuda muito a metafísica da doença. E eu estava lendo algumas coisas que alguns tipos de patologias de ombro, elas podem ser desencadeadas pela perda do poder no trabalho. Porque aquilo gera um estresse tão grande que a mente começa a dar a lesão do ombro. Então, hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, o Hospital Einstein, ele já tem o trabalho de coach de inteligência emocional para pacientes com dor. Porque isso auxilia na terapêutica instituída pelo médico assistente. E eu acho isso fantástico. É o que eu te falei, eu acho que esse movimento de resgatar o centro, que é o paciente, está sendo muito lindo. E agora, na pandemia, eu acho que está mais forte ainda, né? Com certeza. Essa questão da humanização, de centrar a atenção ao paciente, de entender que a doença emocional ela realmente pode causar uma dor, ou piorar, ou trazer uma lesão até nova, né? Hoje a gente sabe que a gente trabalha em corpo, alma e mente, tem que ser tudo junto. Eu adorei esse tripé que você falou do atendimento. O que um paciente pode fazer para colaborar? Assim, uma orientação básica. Vamos supor que uma pessoa está agora se tratando de fisioterapia, fazendo fisioterapia para o ombro, de repente não teve o prazer de ser consultado por você, né? Uma dica para ele, assim, o que ele pode fazer para ajudar nesse momento, para entrar para ser um fator também de... Existem algumas coisas que são muito importantes. A primeira coisa, acho que o paciente tem que entender a doença que ele tem. Ai, que ótimo. Eu procuro explicar para o paciente, numa linguagem que ele entenda, né, o que está acontecendo com ele. Isso é um feedback que os próprios pacientes me falam. Doutor André, explica o que eu tenho. Agora eu estou entendendo o que eu tenho. Isso dá clareza, né? Então, a primeira coisa é você entender. Você, como paciente, você tem que entender, o seu médico tem que explicar para você o que está acontecendo. Né? Uma outra coisa é você cooperar com o tratamento. Né? Não adianta você ter um diagnóstico correto, aí você é encaminhado, faz uma fisioterapia correta, se em casa você não segue as orientações ou do médico ou do fisioterapeuta, se você faz algumas coisas assim, que erradas. Vai lesar mais, que possam atrapalhar. Eu falo com o paciente, olha, se você fizer isso, você vai sabotar o seu tratamento. Então o paciente ele tem essa capacidade, ele pode atrapalhar o tratamento dele. E aí você não consegue resolver o problema. Então é seguir as orientações, né? E aí cada um vai ter as suas orientações que vai ser dada pelo médico assistente, pelo fisioterapeuta, sim, correto. Né? Pela psicóloga. Embora a gente tenha, por exemplo, 1, 2, 3 doenças que seja, tem uma ruptura de tendões no ombro. Olha, o tratamento ele é individualizado. Uma ruptura de tendão no ombro ela pode ser tratada cirurgicamente no paciente ou não cirurgicamente em outro paciente. Isso não depende muito da ruptura, depende do perfil do paciente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Quais são os anseios do paciente? Então, não é todo mundo que opera? Não, não são todos que operam. Isso é ótimo saber, viu? Você que está com medo aí, perde o medo e vai se consultar. Então, isso é extremamente importante. A participação do paciente aí é muito importante, né? Entender o que está acontecendo,
seguir as orientações corretas do médico, do fisioterapeuta, né? E, é claro, participar do tratamento. O paciente participa do tratamento. Ter a vontade de melhorar, motivação. Motivação para você melhorar é fundamental. Não adianta a gente querer, eu como cirurgião, querer operar um paciente, né? Se esse paciente não tem motivação, a minha cirurgia pode ser a melhor do mundo, porém ele não vai ter um bom resultado, porque o paciente não está motivado. Então, querer melhorar, né? O paciente que quer melhorar, né? É fundamental. Fundamental. Nossa, adorei essa fala. E olha, fique ligado, você precisa querer melhorar. Muito importante isso. Gente, adorei esse bate-papo, estou achando incrível. Só que eu tinha uma perguntinha aqui que eu acho que a nossa audiência vai gostar de saber. Estou com dorzinha, estou persistente, estou com dor noturna, estou com uma limitação. Vai melhorar sozinho? Em casa, isso? Não, não vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai. Gente, não vai melhorar. O brasileiro tem a mania de se automedicar, né? Ou então de pegar uma receita da vizinha, do conhecido. Isso é muito frequente, né? Se você tem um quadro de dor persistente, de limitação, é importante você procurar auxílio médico, né? Porque tem que ser feito um diagnóstico correto. Tem muitas doenças, dor no ombro. Bom, tem várias coisas que podem dar dor no ombro. Muitas doenças próprias do ombro e até mesmo doenças de outras partes do organismo podem produzir dor no ombro, né? Então é importante procurar ajuda sim. Então não vai melhorar sozinho. E não, se não a melhora. pessoa tiver com dor e não melhorar, tem consequência? Pode, por exemplo, ter uma lesão grave? Pode, exatamente. Eu falo com os pacientes, o tratamento, muitas vezes, o sucesso do tratamento também depende do momento que você faz o diagnóstico. Em algumas doenças, por exemplo, das rupturas de tendões do ombro, se você deixa para fazer um diagnóstico muito tardio, o tratamento fica muito mais difícil e às vezes você não consegue ter uma recuperação 100%. Então é importante, como em qualquer área dentro da saúde, é importante o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Melhor, né? quanto antes melhor. É. André, eu quero te agradecer. Que pena, acabou. Mas eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu sei que você parou a sua vida para estar aqui. Eu sei que você tem várias coisas para fazer hoje. E você deu esse tempinho para a gente. Você quer deixar uma mensagem final para quem está aí? Uma mensagem final para quem está com dor no ombro? De repente já perdeu até a esperança, né, de melhorar? Não, primeira coisa, não perca a esperança. Né? Existem soluções, né? Procure ajuda médica, procure ajuda fisioterápica, tá? Existem soluções adequadas para o seu problema. Sempre tem uma solução, né? Sim, sim. Eu digo que só uma coisa que não tem solução, que é a morte. Não tem como voltar. Mas para a dor, a gente já tem muita coisa, né? Ninguém é condenado a ficar com dor o resto da vida. Ninguém é condenado a ficar com dor. Muito obrigado, tá? Eu espero te ver mais nesse sofá aqui. Eu espero que a nossa audiência coloque aí as suas dúvidas, que a gente convida ele de novo, ele volta. Muito obrigado pela sua presença. Compartilha esse vídeo, dá o seu joinha aí, dá o seu ok que você gostou. Conta pra gente o que você achou. E eu espero você no próximo bate-papo sobre saúde com Patrícia Cardoso. Beijo no coração!